Falar aqui do expressionismo no sentido de preservar a memória da relação do expressionismo com os filmes que o expressionismo lançou. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês inicialmente, tá? O material ligado ao expressionismo, tá? Aos filmes expressionistas. E aqui nesse material, nesse cardzinho, tem especificando o que foi o expressionismo e os filmes do expressionismo. Os filmes ligados ao expressionismo. Bem bonito esse cardzinho que vai passando. Ó. Vou mostrar para vocês aqui mais um trechinho. Ó. Tem os principais filmes, e esses principais filmes servem de ponto de partida para que outros filmes sejam criados. É bem bonito mesmo, tá? Esse card aqui. Aí deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Que eu gostaria de citar os exemplos que estão disponibilizados aqui, tá certo? Primeiro, o Estudante de Praga, tá? Esse é um dos filmes que você pode tomar como referência para estudar o expressionismo. Outro é o Gabinete do Dr. Caligari. O Golem, tá? A Morte Cansada, tá? Nosferatu, A Última Gargalhada, Fausto, O Homem que Ri, Metrópolis, O Vampiro de Düsseldorf e assim por diante. Esses são alguns dos principais, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção nesse penúltimo filme aqui que está disponibilizado, certo? Onde se diz: Gwynplaine é submetido, ainda quando criança, a uma cirurgia que desfigura sua face, deixando uma cicatriz que denota um sorriso constante. Abandonado, encontra Dea, uma menina cega, e juntos são abrigados por ursos, formando uma família e se apresentando em espetáculos populares. Inspirou o criador de Batman a criar o Coringa e foi um dos pioneiros da utilização do som e do cinema. Olha que legal, né? Esse filme aqui, O Homem que Ri, do Paul Leni, filme com a tendência expressionista, só que foi filmado, é um filme norte-americano, tá certo? É um filme que serviu de base, de inspiração para personagens como Coringa, nas histórias em quadrinhos. Não é legal isso? E tem outra coisa que é formidável, que é fantástica, sabe qual é? É que O Homem que Ri é baseado na obra de um autor francês chamado Victor Hugo. Victor Hugo é que criou a história do Homem que Ri. Logo em seguida esse filme foi adaptado, primeiro dele, esse filme do Homem que Ri, é um filme de 1928 do Paul Leni, certo? E aí tiveram outras versões desse filme. E à medida que houveram reapropriações do roteiro lá do Victor Hugo, do livro do Victor Hugo na forma de roteiro cinematográfico, Victor Hugo, né, é a pronúncia certa. Logo após isso, o Coringa foi surgindo, né? Eu vou mostrar um trecho desse filme aqui para vocês observarem como é interessante a gente começar a pensar nas associações entre artes antigas, né, e artes novas, tá? Cinema expressionista antigo e cinema expressionista novo. Um outro filme interessante que você pode ver é Fausto, tá? Em que se baseou, por exemplo, o filme Spawn, né? Bem legal. O Mephistófeles é o personagem principal junto com o Fausto. Na verdade, o personagem principal é o Fausto. O Mephistófeles é tipo o enviado do demônio que vem questionar os saberes do demônio do Fausto, mas vai prometer uma eterna juventude para ele também. Aí tem o Golem, tem o Nosferatu, que influenciou filmes como Frankenstein, que influenciou filmes como o Drácula de Bram Stoker, tá? Então é bom vocês olharem esse encarte aqui. E logo no início vocês observam que a especificação sobre o que foi o expressionismo alemão. E diz: o expressionismo alemão, mais do que qualquer um, foi um movimento cinematográfico extremamente influenciado pelo movimento histórico e político do seu país de origem, em que seu país de origem se encontrava. Afinal, era o final da Primeira Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada nesse material aqui, tá? Justamente baseado nesse contexto de surgimento do cinema expressionista alemão, e logo em seguida a gente vai fazer a relação do Homem que Ri, tá? Que é um dos filmes do expressionismo alemão, com o Joker, certo? Essa é a surpresa que eu tinha para vocês. Mas vamos lá.
Olá pessoas, aqui quem fala é o Daniel e sejam bem-vindos ao 4º episódio da série A História do Cinema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o cinema fantástico, juntamente com o expressionismo alemão, um dos principais movimentos da sétima arte. Logo quando o cinema começou a evoluir, os pioneiros já perceberam o potencial dessa arte para apresentar algo misterioso e fantasioso. Em 1901, Georges Méliès lançou O Homem da Cabeça de Borracha. Um dos primeiros filmes que mostraram algo fantasioso, no caso, nos era apresentado um cientista que infla a própria cabeça. Mas foi ao longo da segunda década do século XX que grande parte das criaturas fantásticas e monstruosas clássicas fizeram sua estreia nas telonas. Frankenstein, no curta de 1910, dirigido por J.C. Eldowry, O Lobisomem, em 1913, dirigido por Andrew McRae, e O Médico e o Monstro, no filme Eyes and Fall, de 1914, dirigido por Max Mack. Estes filmes foram alguns dos predecessores dos grandes monstros da cultura pop. O filme de Max Mack, por exemplo, inspirou outro grande clássico de 1931, intitulado agora como O Médico e o Monstro, obra que influenciou a criação do Hulk da Marvel. Mas o cinema fantástico nunca teve tanto sentido até 1918, ano que marca o final da Primeira Guerra Mundial e traz a Alemanha e as forças austro-húngaras derrotadas e praticamente sem esperanças. A partir daqui, o cinema alemão nunca mais foi o mesmo. Toda a melancolia e o desespero que foram consequências da guerra culminaram em um dos primeiros movimentos da sétima arte, o expressionismo alemão. Friedrich Murnau, Fritz Lang e Robert Wiene foram os principais diretores dessa época, marcado pelo balanço da luz e da sombra do cinema. Entretanto, vale lembrar que o expressionismo como forma de arte começou na pintura e foi marcado por grandes artistas como Edvard Munch, Paul Klee e Franz Marc, todos influenciados pelo pós-impressionista Vincent van Gogh. Eles retratavam a angústia, o tormento e a dor em pinturas que hoje são tidas como verdadeiras obras de arte. Tinham como características visuais a deformação das figuras, contornos alongados e monstruosos, criando uma descaracterização do belo. Um dos principais exemplos do movimento é o quadro O Grito, de Edvard Munch. Muito disso foi mantido nos filmes do expressionismo alemão, e fizeram ainda mais sentido na época em que foram filmados. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e dirigido magistralmente por Robert Wiene, é um ótimo exemplo disso. Cenários não realistas, sombras pintadas e perspectivas distorcidas fazem parte do espetáculo expressionista. O longa nos apresenta o Dr. Caligari, um charlatão que participa nas feiras de variedades em uma pequena vila junto com seu macabro vidente adormecido Cesare, o qual realiza visões do futuro para quem tiver interesse. Fritz Lang foi especulado para dirigir a obra e criou o enredo base do filme como uma justificativa para essa estética peculiar que nos é mostrada. Por isso, Lang se tornou um exemplo da mistura do cinema de arte e cinema comercial. Werner Krause e Konrad Veidt, que interpretam o Dr. Caligari e o sonâmbulo Cesare, respectivamente, se tornaram ícones do cinema de terror com estes papéis. A maquiagem pesada e as cenas do caixão se abrindo antecipam os filmes de zumbi, por exemplo. As profecias e os olhos arregalados de Cesare criaram cenas icônicas da sétima arte, assim como a perseguição pelos telhados deformados daqueles cenários grotescos e surreais. Aliás, vale lembrar que boa parte dos cenários do filme foi criada com papelão e madeira. Um dos cartazes originais de O Gabinete de Dr. Caligari foi influenciado pela estética expressionista que falamos recentemente, cenários oníricos e a descaracterização do belo. Outro filme importante para o movimento, que foi lançado no mesmo ano, é o Golem, uma refilmagem da lenda sobre um gigante de barro trazido à vida para salvar os judeus de Praga. A história já havia sido trazida para o cinema em 1915, mas os realizadores foram obrigados a mudar a época do acontecido de 1580 para o século XX. Em 1920,
Paul Wegener assumiu a direção do novo filme e devolveu a história para as origens no século XV, trazendo muito mais sentido à obra. Passados 2 anos, o cinema é presenteado com uma das obras sobrenaturais mais perturbadoras de todos os tempos, Nosferatu, uma sinfonia do horror. O clássico dirigido por Frederick Murnau consegue se manter como uma das melhores reproduções da história de Bram Stoker até hoje, mesmo com o lançamento de dezenas de filmes mais atuais e com maiores sofisticações técnicas. Toda a melancolia do preto e branco, as imagens em negativo, a aceleração frenética de personagens em certos momentos, ângulos de câmeras desconcertantes e uma sensação de ameaça constante são ingredientes utilizados pelo diretor para criar um dos principais filmes do expressionismo alemão. A cena em que o Warlock abre a porta do quarto onde Thomas Hutter está hospedado no seu castelo é uma das mais icônicas do cinema. Hutter fica apavorado em ver os olhos cheios de sede do vampiro. Ainda mais assustadora é a cena da sombra, marca fundamental do expressionismo alemão. Ellen, a esposa de Hutter, descobre o ponto fraco do vampiro, atraindo ele para o seu quarto. Orlok então vai até lá, mas na imagem não vimos ele, e sim sua sombra macabra. O roteiro escrito por Heinrich Hallin segue o romance Drácula, escrito em 1897 por Bram Stoker, mas acaba simplificando a história e eliminando alguns personagens. O próprio Drácula se torna o Conde Orlok, supostamente para disfarçar que o filme tivesse sido baseado no livro de Stoker. Afinal, eles não tinham os direitos autorais para tal finalidade. Entretanto, não deu muito certo. A família do autor do livro ganhou o processo de violação dos direitos e uma ordem judicial exigiu que todas as cópias do filme fossem destruídas, levando os estúdios Prana à falência e tornando Nosferatu seu primeiro e único lançamento. Por sorte, pelo menos uma cópia completa do filme já havia sido levado da Europa para distribuição, e ao longo dos anos novas remasterizações foram sendo feitas, permitindo que a obra continuasse viva. Outro filme ícone do movimento, e uma das mais simbólicas obras do cinema mudo, é Metrópolis, lançado em 1927 e dirigido por Fritz Lang. O épico de ficção científica apresenta uma trama que continua atual até hoje, e é uma das realizações futurísticas, visualmente falando, mais impressionantes de todos os tempos. Metrópolis é uma cidade gigante e se encontra no ano de 2026. A divisão social está totalmente a favor da estética artística do filme. Os ricos e poderosos empresários se encontram nos surpreendentes arranha-céus, enquanto a classe subdesenvolvida está nas fábricas de baixo, trabalhando a todo vapor. De forma geral, o filme mostra a história de John Fredersen, o governador principal da cidade, e seu filho Freder, que sempre desfrutou dos prazeres da vida. Certo dia, Freder conhece Maria, a líder espiritual dos operários, e aos poucos vai descobrindo como é a condição humana lá embaixo, resolvendo começar uma campanha em prol das reformas humanitárias. Mas vai muito além disso. Cada cena nos apresenta uma semiótica cheia de possibilidades. Temos nos edifícios enormes, algo que se aproxima do paraíso, enquanto a parte inferior, algo que remete ao inferno. Sem contar a parte do filme que mostra os trabalhadores lado a lado, marchando rumo à escravidão, todos sem alma e sem sentido. Os cenários criados para o filme são completamente fantásticos e inigualáveis. Mas nada é por acaso. A composição da torre da cidade foi inspirada na obra Torre de Babel, do pintor Peter Bruegel, por exemplo. Muitos críticos e estudiosos levam a crer que o expressionismo alemão acaba em 1927 com Metrópolis, mas é difícil concordar com isso, uma vez que mais alguns filmes seguintes tiveram ainda uma série de características do movimento. No ano seguinte, em 1928, o diretor Paul Leni nos brinda com O Homem que Ri, adaptado do romance de Victor Hugo. O filme mostra Gwynplaine, filho de um nobre inglês que ofende o rei James II. Consequentemente, acaba tendo seu rosto completamente desfigurado, levando com ele um sorriso macabro e permanente. Esse sorriso bizarro futuramente influenciaria a criação de um dos principais vilões da cultura pop atual,
o Coringa. Desde as histórias em quadrinhos da DC Comics até suas representações imortais do cinema. Em 1931, ainda com fortes influências e características do expressionismo, Fritz Lang lança mais uma de suas obras-primas, agora no cinema falado. Vocês podem continuar a ver aqui esse material super bonito, esse outro material do Fritz Lang, tá certo? Bem legal, tá? O que eu gostaria de mostrar para vocês é essa relação do Homem que Ri, tá certo? Com o Coringa, com o Joker. Essa era a surpresa que eu tinha para vocês. Antes disso, a gente tem que saber que O Homem que Ri, como foi dito aqui anteriormente, é um filme baseado na obra do Victor Hugo, tá certo? O Homem que Ri. E aí você tem como encontrar e ler gratuitamente aqui, ó, no site da Amazon, tá certo? Você pode se cadastrar e aí você tem aqui uma introdução, um resumo de como é que qual é a história do filme, né? Aí diz aqui, né, que é o livro do Victor Hugo, você tem a versão digital para comprar ou ler gratuitamente, né? Você pode encontrar os lugares também, né? E aí quando você vai olhar a história da obra, você consegue observar, poxa, foi daqui que veio o Joker, tá? Mas não só o Joker, veio também daqui, tá certo? Veio também daqui o original Homem que Ri, não é? Esse aqui é o original. Se trata de falar da mesma história do Coringa, só que de fato se trata de uma pessoa que faz uma crítica à sociedade muito grande, mas de uma maneira um pouco diferente daquele personagem que vai ser descrito no Coringa, tendo em vista as apropriações que Hollywood irá fazer e as revistas em quadrinho também, tá certo? Mas eu deixo essa dica aqui para vocês observarem, principalmente a leitura do livro do Victor Hugo, tá certo? Aqui é uma outra adaptação que nós temos para o Homem que Ri, tá certo? É muito bonito. Aqui tem um sermão que é dado, bem interessante, né? Em relação à corte francesa, bem bonita, tá certo? E aqui nós temos um material bem legal que eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos dar uma olhada. Fala galera, aqui é o Shiro e esse é mais um review rápido, dessa vez apresentando 3 das histórias mais interessantes da mitologia do Homem-Morcego. A primeira é O Homem que Ri, uma saga que nos traz o início da trajetória devastadora do mais popular vilão das histórias em quadrinhos, o Coringa. Só um minutinho porque tá carregando aqui, tá, gente? Cronologicamente falando, essa história se passa logo depois dos eventos de Batman Ano 1 de Frank Miller, sendo o ponto-chave da origem do Coringa enquanto vilão na era moderna. Aliás, há indícios de que essa história seria uma espécie de prelúdio do Ano 2 na cronologia do Cruzado Encapuzado. Afinal, como Batman, Um Longo Dia das Bruxas de Jeff Loeb é tida como o Ano 2 do Morcego, e nela já há um Coringa agindo, então ficou estabelecido que ele teria surgido ainda no primeiro ano de Batman como vigilante. Em Um Homem que Ri,
vemos a primeira aparição do Coringa em Gotham City, ainda bem longe do lunático que conhecemos, se mostrando apenas como um criminoso quase comum que está matando gente por toda Gotham. Até mesmo seu título remete à origem do personagem, já que O Homem que Ri é um filme de 1928 cujo personagem influenciou e muito na caracterização do palhaço do crime. A história começa exatamente do ponto em que termina Batman Ano 1 de Frank Miller, e ela nos premia com um conflito entre o Batman e o Coringa, que muito nos lembra aquele apresentado em O Cavaleiro das Trevas, filme dirigido por Christopher Nolan ao exibir o nascimento da figura do Coringa para o mundo e a força do Batman como contraponto do mesmo. Essa é uma excelente pedida para iniciantes nos quadrinhos, como uma espécie de introdução às histórias de um dos melhores heróis de todos os tempos e de seu maior vilão. Já a segunda história dessa edição nos traz uma das artes mais impecáveis de todos os tempos. Além de ser recheada pelo roteiro do genial Grant Morrison e dos desenhos de Dave McKean, essa obra foi a fonte primária para o unânime sucesso dos videogames Batman Asilo Arkham. Nós temos aqui o Coringa tomando de assalto o Asilo Arkham, libertando todos os prisioneiros, tornando os funcionários do local como reféns, promovendo com isso algumas exigências, dentre elas que o Batman entrasse e participasse dessa sua festa macabra. A história é curtinha, mas ela nos premia com grandes momentos. Olha só, você pode observar aqui os traços do Coringa, não é? São traços bem interessantes, né? São traços que lembram muito, originalmente, tá? O Homem que Ri, tá certo? Olha aí, olha os traços aqui disponíveis, tá? As expressões do rosto, como elas revelam o sentimento, como elas revelam aquilo que se passa, e a vontade de fazer da vida ao redor, a reprodução do seu sentimento. Não é à toa que um dos objetivos maiores do Coringa é fazer com que os outros se alinhem aos seus afetos com antissociais que fazem parte dos seus projetos, né? Dos seus projetos afetivos, instintivos, né? Bem interessante pensar nisso, né? E aí, deixo aqui à disposição exatamente a possibilidade de você observar a passagem dos quadrinhos para o filme, né? O filme propriamente dito, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Criminals, Alfred. We've always been criminals. Nothing's changed. Quer uma outra versão, não é? Vamos pular para outra possibilidade aqui que nós temos, tá? Que é o pôster do Joker, né? Como isso é apropriado na área de design, tá certo? E observe como o expressionismo está bem vivo aqui. Por quê? Porque olha para os olhos dele, olha para a cara, tá? Olhando para baixo, tá? O sorriso da maquiagem é grande, mas ao mesmo tempo a expressão é séria, não é? É bem interessante pensar nesses termos, né? Aqui você tem heranças profundas do passado do expressionismo, e esse passado está todo impresso aqui nessa obra maravilhosa, tá certo? E você observa que todo esse sentimento está à flor da pele, né? A flor da pele. E nós temos o nosso querido Joaquin Phoenix, não é? Olha os sentimentos. Esse estado indeterminado de espírito, essa loucura entre o ódio, a alegria, a histeria,
esse sentimento que a pessoa não consegue controlar, como se ela estivesse vivendo numa sociedade que não deu certo. Certo? Do mesmo jeito que os artistas expressionistas viviam numa sociedade que não parecia dar certo. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. O estado de injustiça social sofrida pelo Coringa fez com que ele necessariamente criasse um tipo de reação. Esse Coringa aqui, ele é muito mais parecido com o Coringa do Homem que Ri, o personagem fundamental do Homem que Ri, né, que não se chama Coringa, tem outro nome, do que o Coringa dos outros filmes, tá certo? Por isso que a abordagem é diferente. Não é o Coringa do Heath Ledger, é o Coringa que é meio Victor Hugo. É bem interessante pensar nesses termos. É o Coringa que está mais próximo ainda do expressionismo, tá certo? Agora deixo a mostra também, para nós fazermos uma pequena comparação. Você depois pode fazer uma comparação. A ideia é só exemplificar, tá? Olha que bonito. Mais uma apropriação. Oh, fractious day. Underneath the bridge, toppers from a league, and the animals I've trapped Kalukale. all become my pets. The Batman's here. It's time to play. Batman can't let all these people die. One, two, three. A hat trick of your boys in blue. Do they live or die? That's up to you. Oh, aren't you scary? You're about to find out. Por que o morcego? Por que o morcego está aí? Qual é a metáfora que ele representa? A ideia de escuridão, a ideia de sentimentos sombrios, a ideia de luta, a ideia de perda, e que vai mobilizar a ação do herói do filme. Isso também tem muito a ver com os afetos que mobilizam a pessoa a agir. Porque não é só o Joker, não é só o Coringa, é o Batman também, que está sendo mobilizado pelos afetos, e o próprio personagem, ele constrói o seu figurino de modo a expressar, certo? As sombras que tomaram de conta da sua vida, mas ao mesmo tempo ele acaba se tornando meio sociopata, né? Ele é uma pessoa que tem uma relação ambígua com a sociedade, porque os afetos dele são muito à flor da pele. Do mesmo jeito que nós tínhamos no expressionismo, artistas perturbados, pessoas conturbadas, com a vida conturbada, que tentavam mostrar o seu estado de espírito nas obras artísticas. Mas importava o seu estado de espírito, o seu sentimento contra a sociedade, do que a reprodução mera dos ambientes sociais ou dos ambientes naturais, como a gente tinha no caso de outras correntes artísticas, como no impressionismo, né? E aí eu deixo mais essa referência aqui, porque tem uma apropriação da personagem do Batman, certo? Para a The Arkham Series, e aí nós temos fazendo referência ao Asilo Arkham, né? Que nós tínhamos mostrado há pouco tempo, né? Aí nós temos aqui novamente o Behance, tá?
esse pôster super bonito do Batman, né? Que representa também, né? O estado de sentimento, tristeza, né? O olhar profundo de incerteza, mas ao mesmo tempo das trevas surge alguma luz, né? Como horizonte, tá certo? E aí tem essa apropriação, essa pintura super bonita que você pega. E eu diria que isso aqui também tem muito a ver com o expressionismo, ok? Aí, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu deixo aqui outras dicas do que o expressionismo deixou pra gente como legado, tá bom? O que é que o expressionismo deixou pra gente como legado, como parte do cinema também? Foi isso aqui, ó. O filme Psycho, né? Do Hitchcock, é um filme profundamente expressionista, né? Não sei se vocês conhecem, eu não vou aprofundar o enredo aqui, tá? Mas tem a ver com a questão do Norman Bates. Depois fizeram a questão de uma série que é um psicopata, na verdade, ele se veste da mãe que morreu e ele não consegue se livrar da mãe que ele perdeu, e aí se livrar da memória. Então ele se veste e não aceita nenhum tipo de visita no lugar onde ele mora, que é tipo uma pousada, tá certo? E a ideia é que cria essa indeterminação. O personagem principal é o Norman Bates ou é o Norman Bates vestido de mãe dele, mãe perdida, né? Em cima disso é que a trama é construída, esse suspense, né? Tem o Bebê de Rosemary também, né? Que é um filme que eu considero expressionista. Tem o Blade Runner, tá? Apocalipse Now, Akira, olha que belíssimo. Akira, os traços do Akira, certo? Os olhos grandes dos desenhos japoneses, aqui nós temos o filme do Akira, também expressam, certo? Com muita beleza o expressionismo. Você observa essa questão dos olhos grandes, essa coisa do impacto que é emocional que é gerado através de cada plano do desenho japonês. Você consegue observar isso, não é? O Akira tem muito disso também. Que também o Vaporwave tem muito disso, do expressionismo. Tudo isso está ligado. Aqui nós temos uma relação entre a silhueta do Akira e as cenas, né? Através de que o filme é colocado, né? Através de que a obra é feita, né? E aí você tem, né? Todo o interior do personagem, ele é representado pela cidade que ele vive, que é a cidade em decadência, né? E aí a silhueta do personagem é o Akira, mas ao mesmo tempo não é nem o Akira, né? Porque a Akira é um tipo, aquele monstro doido que se assume a cabeça dele, né? E aí ele vai perdendo o controle. Enfim, a história é o que menos importa aqui nesse caso específico de descrição do monstro, mas mostrar a sociedade em decadência e como isso está assumindo o corpo interno do personagem. Isso aqui é um procedimento expressionista de criação artística também. Era isso que eu queria enfatizar para vocês, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui, que legal. Olha essa apropriação aqui que fizeram do Blade Runner, como é linda. Eu acho que vale a pena vocês olharem, tá? Os tons obscuros, tristes, né? O vazio, né, do sentimento em meio a um mundo que parece que não vai mudar, né? Próprio Matrix tem um pouco disso, o Blade Runner tem isso, o Akira tem isso, o Joker tem isso, certo? São todas obras que estão de algum modo ligado ao expressionismo, que tem ressonâncias do expressionismo, inclusive do Van Gogh, porque Van Gogh era um pintor totalmente alucinado, né? Um pintor que sofreu muito, né? Chegou a arrancar a orelha, né? Mistura de luzes e escuridão, devassidão, né? Abandono, né? E aí nós temos o Vaporwave, galera, Vaporwave. Que é a corrente do design. E que cria também obras visuais super lindas, como vocês podem observar.
Belíssimo, né? Aqui é uma mistura de Blade Runner com Vaporwave e outras coisas mais. Ok? No cinema japonês, né, também 2D, nós temos um outro filme que eu considero profundamente pesado, que é o Cemitério dos Vagalumes, né, o Túmulo dos Vagalumes também pode ser chamado dessa maneira. Quem não conhece, assista, vale a pena, é muito triste. Fala do contexto de guerra no Japão, né? Jogaram bombas em Hiroshima e Nagasaki, e numa situação de guerra depois esse filme fala um pouco dessa memória, né? E fala da história de uma meninazinha e um garotinho que cuida dela. Muito lindo esse filme, tá? Em que eu morro. Atenção na música. Olha o que é. A música tem sentimento, a música tem afeto, representa o estado de espírito do ser humano, né? Por isso o expressionismo ele não é só um movimento de pintura. Ele é um movimento que mistura pintura, audiovisual, mas todos com aquela estratégia básica de fazer dos impulsos do coração uma forma de expressão mais importante do que a razão humana. Porque o que é mais verdadeiro é o que você sente, em meio ao caos. E aí nós temos esse filme que é uma das coisas mais lindas que eu particularmente já pude assistir. O Túmulo dos Vagalumes. Sozinhos, né? Vivendo no meio de um país em guerra, destruído. Muito bonito, tá? E é com essa dica que eu termino a aula de hoje, tá ok, gente? Qualquer coisa, podem tirar dúvidas comigo, eu estou à disposição. Estou ao lado de vocês. Um grande abraço.